Bem-vindos a mais um podcast de referências. Neste episódio, como eu já tinha dito, deixei muitas pistas no outro episódio, não sei se vocês já tinham adivinhado antes de eu ter dito, mas para quem viu o outro podcast que é Top 10, já agora quem não viu falar ver que está incrível. Quem já ouviu já sabe, isto no YouTube, porque no Spotify o outro podcast não está disponível, mas é só ir ao meu canal do YouTube. Quem me está a assistir aqui pelo Spotify e quer saber daquilo que eu estou a falar, vão ao meu canal do YouTube, por favor, e vejam o Top 10 anterior que eu fiz, o episódio anterior que eu fiz. Vão compreender tudinho, porque lá eu falei no final desse podcast que já ia falar sobre esta série. E no outro podcast que eu fiz aqui no podcast de referências também já tinha dado uma pista, que era uma das séries mais conhecidas. Vocês devem ter pensado em várias, como Elite, Riverdale, entre muitas outras. E realmente também tenciono fazer um episódio sobre Elite, principalmente sobre Riverdale. Confesso que eu vi as primeiras temporadas, depois já não assisti mais a série, por isso não tem muita lógica eu ir fazer um episódio sobre esta série. Mas neste episódio específico vou falar de uma das séries que mais gostei, que é as Pretty Little Liars. No próximo episódio talvez fale dos Peaky Blinders, que foi das minhas séries preferidas. Mas esse episódio eu fiz-o já que vai ter muito tempo, vai ser muito tempo mesmo. Porque eu amo os Peaky Blinders, vou estar a falar horas, quer dizer, também não foi exagerar, não vou estar a falar assim muitas horas, mas vou falar tempo suficiente, juro, porque eu amo Tommy Shelby. Mas pronto, agora a questão aqui não é o Tommy. A questão aqui é que vou falar sobre as Pretty Little Liars neste episódio. Fiquem aí a ouvir e não se esqueçam de subscrever o canal e de dar like no vídeo. Beijinhos! As minhas personagens preferidas de todo o enredo foi a Mona, foi a minha principal personagem preferida. A Hannah, também gostei bastante dela, principalmente do relacionamento dela com o Caleb, porque o Caleb também foi um dos meus personagens preferidos. Eu amei o Caleb. E a Emily, também adorei a Emily, muito boa pessoa, sério, juro, tipo, era daquelas personagens que se sentia mesmo aquela vibe de boazinha, não sei explicar. E também gostei muito do irmão da Arya, apesar de nunca saber o nome dele, mas sei que eu gostava muito do personagem. Quando vi a série adorava muito. Houve algumas personagens que eu não gostei muito, confesso. A Spencer, que é aí que vai pegar o namorado das amigas, o namorado das irmãs, da irmã. Ela não tinha respeito, não tinha caráter, não gostei da Spencer, muito honestamente. Era, na minha opinião, ok, era muito inteligente, confesso, era a personagem mais inteligente da série, mas era muito sem caráter. A Alison, também não gostei dela, porque era aquele típico de raparigas populares que têm a mania que só por serem bonitas, populares, tudo, podem fazer tudo aquilo que querem. Ok, ela depois sofreu as consequências daquilo que fez, mas não gostei dela, continuo a não gostar dela, muito honestamente. Gostava era muito da Emily com ela, mas por causa da Emily, porque sei que a Emily adorava a Alison, mesmo quando namorou com a Paige, mesmo quando namorou com outras raparigas, a Emily sempre adorou a Alison, por isso eu shippava, mesmo não gostando da Alison, eu shippava a Emily e a Alison por respeito à Emily, porque era uma das minhas personagens preferidas e sem dúvida que merecia tudo de bom. Mais personagens que não gostei, deixei cá ver. Os vilões, mas pronto, isso ninguém gosta, né? Tirando a Mona, que a Mona foi considerada uma vilã, mas eu adorei, era a minha vilã preferida, sem dúvida. Houve alguns que eram considerados vilões, eu não gostava. Houve alguns que, calma, mas nem todos os vilões eu detestei. Houve muitos que eu até gostei. Quando não estou a ver o nome dela, foi uma outra personagem a quem a Alison presticou. E eu também compreendi bastante o lado dela, entendi bastante o lado dela. Por isso, fiquei do lado dela, muito honestamente. Aliás, até houve muitos vilões nesta série que eu fiquei do lado deles, muito honestamente. Mas houve alguns que eu não entendi o lado, não. E não gostei deles, muito honestamente. Por exemplo, o marido da Alison, já numa das últimas temporadas, o marido que a Alison arranjou, eu não gostei dele e estava certa. Por acaso não gostei dele desde o início, muito honestamente. Eu estava certa pelos xistes. Foi daqueles vilões que eu não gostei. Houve muitas personagens que eu não gostei, muito honestamente. Mas houve outras que eu adorei. É uma série cheia de suspense, cheia de enredos. Para quem gosta de séries de mistério, esta é uma das melhores séries que existe, sem dúvida. Eu escrevi um resuminho sobre algumas personagens, as minhas preferidas, né? Só para orientação mesmo. Mas pronto, prefiro estar aqui a ser honesta, a dizer que algumas partes eu falei era só mesmo para me orientar. Porque, pronto, é muita informação junta e eu, apesar de adorar as personagens, pronto, já não vejo a série há algum tempo
E é muita informação junta que eu fui, me lembrando daquilo que fiz e tudo mais, para poder realizar aqui o podcast. A Emily, que é a primeira que eu vou falar, começou a série como a mais tímida das slides. Ainda me lembro, no início ela era muito tímida. E eu até pensava no início, que isto agora é uma parte, mas eu no início até pensei que ela ia ficar com o Toby, não sei porquê, mas achei que combinasse. E acho que não foi a única a pensar isso, porque houve muita gente que dizia que eles iam ficar juntos, tudo, depois é que se percebeu que ela não gostava do Toby nesse sentido. Eu acho que ele gostou dela, eu acho que aquilo não era só amizade da parte dele, não. Eu ainda sei quando um rapaz gosta de uma rapariga e quando uma rapariga gosta de um rapaz. A meu ver, ele estava bem afim dela, só que ela não gostava dele nesse sentido, e está no direito dela, né? Ela era filha de uma família conservadora e aparentemente a mais certina do grupo. Um dos arcos mais fortes da personagem é o amor que ela sente por Allison e depois o relacionamento que ela tem com outras raparigas, como por exemplo Maya, que infelizmente, para quem viu a série foi uma tristeza o que aconteceu com a Maya. E a Peixe, que também foi um relacionamento que ela teve durante muitos anos. Eu, muito honestamente, eu shippava. Elas começaram como inimigas, como rivais, sobretudo em termos de desporto, que eram ambas nadadoras e tudo mais. Mas depois apaixonaram-se, a vibe mesmo inimigos do Lovers. Apaixonaram-se e ficaram juntas. Só não ficaram juntas mais tempo porque, no fundo, a Emily sempre gostou da Allison. Ainda sobre a Emily, um dos sentimentos mais intensos que nós vimos ao longo da série é o amor que ela sente pela Allison de Laurent. Disse que ao início, ou a Allison não percebe e não percebe mesmo, ou então faz-se entendida, que eu acho que ela faz-se entendida. Até para mais estar em conta que ela não é assim muito boa pessoa, eu acho que ela se faz-se entendida. E lhe chega a criar um pouco de ilusões, mas também se formos a ver para depois ela retribuir o sentimento, é porque também lá no fundo sempre sentiu algo pela Emily. Por isso, eu, embora não goste da Allison, shippo bastante o casal, sem dúvida. Eu escrevi um resumo sobre a Emily, mas inacreditavelmente esqueci-me de escrever sobre a minha personagem preferida. Adivinhem primeiro quem é que é a minha personagem preferida antes de eu falar. Eu já falei, como eu já tinha dito há bocado, as minhas personagens preferidas são a Emily, que eu já falei dela, comecei por ela, não sei porquê, mas comecei, pronto. É a Hannah, que eu também adoro. É o Caleb, a irmã da Ari, que eu adoro, mas nunca sei o nome. E é aquela rapariga que era excluída, se tornou popular quando a Alison esteve fora, era considerada diferente. Estou a falar da... Isso mesmo, Mona van der Waal. Eu amo a Mona. E eu acho muito triste o que ela passou nas mãos da Allison. Acho que ninguém merece passar o que ela passou nas mãos da Allison. E isso contribuiu em parte para ela depois se ter tornado má, para se ser má pelo menos para com a Allison e para com elas. Ela, tudo o que queria era ser popular, era que as pessoas gostassem dela, era ser feliz. Mas com a Allison sempre foi um pouco difícil isso, porque a Allison nunca gostou dela, fez com que ninguém falasse com ela, porque a Allison controlava, por assim dizer, toda a gente, pedia sempre a toda a gente para não falarem com ela, para a excluírem, e toda a gente, por algum motivo que eu nunca percebi bem qual, obedeciam à Allison. Eu achei muito triste o que a Mona passou nas mãos da Allison, o facto dela ser rejeitada só por ser inteligente, de ser considerada feia só por não ser a rapariga padrão a que estavam habituados a ver. Na minha opinião, muito honestamente, a Mona não era feia, nem antes de se transformar e muito menos depois. A Mona era muito bonita, como todas nós somos. Cada uma de nós é bonita à sua maneira. Agora, isto é uma parte, né, tanto nas séries como na vida real, cada mulher, cada rapariga, e até homens, mas pronto, ou seja, cada pessoa é bonita à sua maneira. Ninguém tem de ser discriminado por não cumprir com aquele padrão imposto por uma sociedade que nem sabemos a certo quem impôs o padrão. Porque se formos a ver, somos todos diferentes, somos todos bonitos às nossas maneiras, temos todos características únicas. Eu acho que a Mona, como é que eu te expliquei? É mesmo aquele estereotipo de rapariga que injustamente sofre bullying e depois faz o mundo girar. Torna-se má para isso, torna-se. Mas pelo menos ela fez o mundo girar. Aproveitou quando a Alison esteve fora para se tornar popular. Juntamente com a Hannah, que de se tornar entretanto muito amigas, tornou-se popular, tornaram-se ambas populares. E o resto é história. Ela cometeu alguns erros, sim, mas todos nós cometemos, todos nós somos humanos. Houve muitas coisas que eu não concordei com ela ao longo da série, que eu não compreendi o lado dela, mas a maioria das coisas eu entendi muito honestamente, porque ela sempre foi inocente no meio desta história toda.
Uma das minhas personagens preferidas da série foi também a Hannah. É que sei que com a Mona e com a Emily eu amava a Hannah. E nós estamos muito parecidas em algumas coisas. Como, por exemplo, o facto de ambas adorarmos moda. Eu amava. A Hannah nisso amava o gosto dela por moda, que realmente ela tinha muito gosto por moda. Também gostei da parte de ela ter mantido a sua essência. Nisso não sei se somos parecidas ou não, mas ela manteve a sua essência do princípio ao fim, apesar de ter passado bastante durante a série, ao longo da série, ela passou muito, mas nunca alterou a sua essência. E sem dúvida que uma das coisas que eu amava mais na Hannah era a relação que ela tinha com o Caleb. Sem dúvida era dos meus casais preferidos na série. Aliás, não era dos meus casais preferidos, era o meu casal preferido. Eu amava aquele casal. Episódios que não davam muitas cenas do casal ou assim, para mim não eram episódios. Porque, tipo, eu amava, tipo, os episódios em que entrava a Hannah e o Caleb, a história de amor deles, o desenvolvimento da história de amor deles. Na minha opinião, foi a história de amor mais bonita que aquela série teve. Foi a história de amor entre a Hannah e o Caleb. Também uma coisa que eu adorava na Hannah é que ela tem o mesmo nome que eu. Eu sei que isso não tem nada a ver, mas até tem um bocado, porque tipo, nós somos parecidos em algumas coisas, como por exemplo o gosto por moda, e depois temos o mesmo nome. Uau, isso é fantástico. Eu amo e amava isso na Hannah, sem dúvida. O facto de ambas termos o mesmo nome, o facto de ambas gostarmos de moda e de sermos parecidas em algumas coisas. Eu gostava muito da Hannah por causa disso. Também gostava muito da amizade que ela e a Mona tinham uma com a outra. Foi pena depois a amizade se ter degradado ao longo das temporadas. Achei isso triste. Agora vou falar de algumas personagens que menos gostei. É assim, tipo, com todas as pessoas quando foi uma série, sejamos honestos, todas as pessoas que quando vêem uma série têm personagens que mais gostam e personagens que menos gostam. As que mais gostei, já referi. E também esqueci-me de referir o Caleb. Eu amo o Caleb, foi uma das personagens que eu mais amei, mas eu acho que já referi um pouco, porque eu amei o Caleb, de facto, por causa da Hannah, por ser namorado da Hannah e tudo mais. E também eu gostava muito do irmão da Arya. Não sei porquê, mas engracei bastante com ele, mas nunca sei o nome dele, muito honestamente, mas sei que gostava muito dele quando estava a série. Mas houve personagens que eu não gostei muito e acredito que as outras pessoas tenham gostado. Acontece que existem aquelas personagens que toda a gente não gosta, parece que existe um consenso geral em não gostar daquelas personagens. E existem personagens que toda a gente gosta e depois existem pessoas que não gostam. Eu não vou falar daquelas que é consenso geral, porque parte do princípio que vocês também não gostem. E pronto, vou dar uma opinião básica que toda a gente sabe. Mas vou falar daquelas que eu não gosto, mas acredito que vocês gostem. É duas. Então, é a Alicent e a Spencer. Eu sei que muita gente adora a Alicent. Muitas pessoas às vezes fazem edits, fazem montagens, fazem tudo com a Alicent, porque adoram, são super fãs dela. Mas eu não gosto. E isto porquê? Porque, sejamos justos, ela mereceu em parte o que passou. Até porque ela foi muito má para as pessoas e se formos a ver, o comportamento dela não alterou muito ao longo da série. Eu lembro-me de uma cena que ela já estava outra vez a ser mancina para com a Mona, depois de tudo o que aconteceu. Por isso, eu não tenho como gostar da Alicent, muito honestamente. Respeito quem goste, mas é a minha opinião. Eu não gosto da Alicent. E também não gosto da Spencer, só confesso que a Spencer tem uma coisa boa. E a Alicent também tem uma coisa boa que esqueci-me de referir. A coisa boa que a Alicent tem é depois de ter dado uma oportunidade à Emily. Isto também já ao fim de muitas temporadas, né? Mas é como eu já disse, eu não gosto da Alicent, mas chipava muito a Alicent com a Emily, porque pronto, sei que a Emily amava muito a Alicent. Mas isso também já foi depois na última temporada. Ele podia ter dado uma oportunidade à Emily antes, mas pronto. Falo mais tarde que nunca, né? Agora, Spencer tem uma coisa boa que eu confesso, era muito inteligente e muito esforçada, academicamente principalmente. Mas depois, como é que uma rapariga pega o namorado da própria irmã? Tipo, não faz sentido. Eu não gosto da Spencer e não tenho como gostar também da Spencer. Sei que a maioria das pessoas gosta dela, principalmente pelo facto de ser inteligente. Sim, eu não nego, ela era muito inteligente. Acho que era até, de todas as Liars, era a mais inteligente de todas, muito honestamente. Mas não tenho como gostar dela. Esta é a minha opinião, pronto, respeito também as vossas, mas eu pessoalmente eu não gosto destas duas personagens. Também existem outras personagens que não gostei ao longo da série, algumas nem me lembro do nome,
mas acredito que as outras personagens que eu não gostei, vocês também não gostaram, porque geralmente ninguém gostou, pelo que eu vejo às vezes das pessoas a comentar, das pessoas a partilharem opiniões sobre a série e tudo mais, vejo que ninguém gostou, por isso nem vale a pena estar aqui a dizer quais é que foram, porque a maioria de vocês sei que também não gostou. Por isso isto é só a minha opinião. Como viram neste episódio do podcast, a abordagem que eu tive em relação a esta série foi falar das personagens que mais gostei, das personagens que menos gostei, e em vez de me focar na história em si, eu achei que a abordagem ficou mais gira assim. Espero que todos tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam, caso tenham gostado, de subscrever o canal, dar like no vídeo caso estejam no YouTube e caso estejam no Spotify, subscreverem também a página e vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos!